pelo site advertenciafinal.com.br. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Ou se você nos assiste também por YouTube, estamos no canal youtube.com/TV Advertência Final. Nós aqui oramos, louvamos e estamos num momento especial em que nós vamos agradecer a Deus, agora não de boca, pelos nossos testemunhos, mas por meio de atitude. E eu convido você a ler o texto bíblico que ampara aquilo que nós vamos fazer. Esse texto está em Deuteronômio, capítulo 14, a partir do verso 22. Nós, em congregação, já estamos com a Bíblia aberta neste capítulo. E convido você também a fazer a tua oração silenciosa, pedindo a Deus que te dê iluminação e esclarecimento para entender o sentido da Bíblia. Vamos ler a partir do verso 22. Estas são palavras de Deus para Moisés, quando eles estavam lá no deserto, palavras de instrução quanto ao que eles deveriam fazer. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho e por bebida forte. E tudo o que pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Irmãos, é interessante porque a ordem de Deus, ela era a mesma para o dízimo e também para os primogênitos. E isso nos faz entender algumas coisas no sentido espiritual. Em primeiro lugar, fica claro que esse texto fala para nós de forma espiritual e não de forma literal hoje. Qual é a prova disso? Bom, a prova é que Deus disse que a pessoa deveria trazer as ovelhas, as vacas, o dízimo disso, para o templo e comer. E por que Deus disse isso? Ora, porque naquela época os cultos eram feitos mediante sacrifícios. Eles sacrificavam os animais para se lembrarem que Jesus um dia viria e morreria em nosso lugar. Cada animal sacrificado representava Jesus. Sendo assim, o dízimo, que era aquele animal separado e também sacrificado, também representava a Jesus. E não só o dízimo, também a parte dos alimentos, do cereal, dos azeites, etc. Lembre-se de que Deus ele tinha ordenado ao povo a não só trazer oferta de animais, mas também trazer oferta de comida, como nós diríamos hoje. Existia a oferta de flor de farinha, que está lá em Levítico. Existia também a oferta do azeite, Levítico capítulo 1. E cada oferta dessa, por ser oferta, ela também representava a Jesus. Porque a melhor oferta que nós podemos apresentar é a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Então, queridos, aqui ele falava para separar o dízimo, que era a décima parte dos animais e dos alimentos, e comer no templo, na presença de Deus. Hoje em dia, ninguém traz ovelhas para a igreja, até porque as pessoas não cultivam ovelhas e vacas. Apenas uma pequena parcela da população se dedica a esta atividade. Não era assim na época dos judeus, quando todos se dedicavam à agricultura e à pecuária. Então, qual é o sentido para o dia de hoje? Ora, o sentido transparece justamente pelo fato
de que Deus manda o povo comer aquilo ali. Sabe, se o dízimo que era apresentado representava Jesus, comer o dízimo significava o quê? Comer a carne do Filho de Deus. E beber aquilo que você comprasse com o dinheiro do dízimo representava beber o sangue do Filho de Deus. Certo? E como é que nós comemos a carne do Filho de Deus e bebemos o seu sangue? Em João capítulo 6, Jesus discorre sobre isso. Em primeiro lugar, ele diz: se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E os discípulos ficaram confusos, porque pensaram: mas como é que nós vamos comer a carne de Jesus? Então Jesus esclarece no verso que nós vamos ler. Ele está em João capítulo 6, verso 63. João 6, verso 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, o que é que deveria se comer como fruto do dízimo? A palavra de Deus. O propósito de Deus com o dízimo é que ele servisse para que o povo se alimentasse de Cristo, ou seja, que o povo se alimentasse da palavra de Deus. Então, se você entrega um dízimo numa igreja, é porque você acredita que é naquela igreja que você recebe o verdadeiro alimento da palavra. Entende? Por outro lado, se você entende que algum lugar não tem o verdadeiro alimento da palavra, ora, você é uma pessoa sensata, não deve entregar o seu dízimo ali. Então, Deus nos pede a prestarmos um culto racional, inteligente, sabemos o que estamos fazendo. E é exatamente para isso que o dízimo serve, para que, de alguma maneira, seja viabilizada a pregação da palavra de Deus. Traga os dízimos e ofertas para que o Evangelho possa ser pregado e possa chegar até todas as pessoas da terra. Agora, cada um de vocês que deseja que isso aconteça, vai ter a oportunidade de agradecer a Deus por meio dos dízimos e ofertas e também contribuir para a propagação desta obra de pregação. Em particular, os irmãos sabem, acabamos de dar o testemunho, nós vamos estar passando o Evangelho por meio do canal televisivo e aqueles que tiverem interesse de saber qual é a sintonização, ou seja, qual é o canal na sua cidade, entre em contato conosco. Nós estaremos, a partir do mês de junho, em rede nacional, e esta rede pega em todas as capitais, são 27 capitais brasileiras. Então, aquele que tem o desejo pode nos solicitar, e nós vamos indicar qual é o canal. Você que nos assiste por internet, você pode solicitar por meio do e-mail contato@advertenciafinal.com.br. Repetindo, contato@advertenciafinal.com.br. E o mesmo vale para caso você queira ofertar e dizimar para este ministério. Entre em contato por e-mail, solicite as informações, os dados bancários e nós iremos passar para você. Queridos, vamos agora louvar o Senhor. Peço ao Cândido para botar a faixa 18. Enquanto estivermos louvando, aquele que trouxe pode trazer. Temos envelope para dízimos. Foi quando tive um encontro que jamais esquecerei.
cansado no mundo perdido. Então a sua doce voz eu escutei. Com quanto amor me chamou, amor que jamais quis por merecer. Quando ele me disse assim, vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atrai, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, ao oferecermos a Ti os dízimos devolvidos e as ofertas de gratidão, pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre o que foi dado e sobre os ofertantes. Sobre aquilo que foi dado, Senhor, e sobre os que o administram, para que seja administrado de forma sábia, coerente e que agrade ao Senhor, de maneira que o Evangelho seja pregado e muitas almas se convertam. E também, Senhor, abençoa cada ofertante que de coração aberto, sincero e agradecido a Ti, entregou. Abençoa, Senhor, prosperando a sua vida. Abençoa, Senhor, abrindo portas para que esta pessoa possa andar nos Teus caminhos. Derramando o Teu Espírito Santo sobre cada um dos dizimistas e ofertantes. Senhor, nosso Pai, se há alguém que está com dificuldades, que o Senhor possa resolvê-las. E que a pessoa possa, Senhor, ver que Tu és bom e Tu visitas os Teus filhos na aflição. Senhor, agora abrimos a Tua palavra para a hora mais sagrada deste momento de culto. Que o Senhor possa iluminar as nossas mentes. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa nos tocar, para que a palavra, ela nos mude e nós sejamos pessoas iguais ao Senhor Jesus. Divulgamos estas bênçãos e também, Pai, por aquele que veio aqui com algum fardo. Senhor, seja o fardo de angústia, de opressão. Senhor, seja por causa de dívidas, seja um fardo de dúvidas, Senhor. Senhor, que o inimigo não tenha vitória sobre esta pessoa, mas que ela possa, Senhor, sair daqui descansada em Ti. Que os fardos fiquem aos pés do Senhor Jesus e ela possa descansar na Tua presença. Te rogamos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, aqueles que acompanharam a mensagem da semana passada, estiveram estudando conosco a primeira parte de Apocalipse, capítulo 11. E hoje nós vamos dar sequência a este estudo. Apocalipse é o livro que fala para os nossos dias. E o capítulo 11, ele trata do que vai acontecer, em especial nas grandes cidades. Fala de duas testemunhas. Estas testemunhas, elas são representadas como estando vestidas de saco. Para o judeu isso era um sinal de luto ou de tristeza. E também é dito que elas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Isso quer dizer
são as duas oliveiras ou as duas lâmpadas. E daí nós já entendemos que as testemunhas, elas representam não pessoas, mas palavra. Por quê? Diz a Bíblia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, quando são duas lâmpadas, dois castiçais, elas são dois conjuntos de palavras. Aqui é dito que elas são as duas oliveiras, e a Bíblia ensina que a oliveira é a árvore da qual verte o óleo. É a árvore que produz a azeitona, a oliva, que é de onde você extrai o azeite. E o azeite representa o Espírito Santo. Nós acabamos de ler, no momento das ofertas, o texto de João capítulo 6, verso 63, que nos diz que as palavras são Espírito. As palavras são óleo, de outra forma de dizer. Assim sendo, as duas testemunhas são dois conjuntos de palavras. E são dois conjuntos de palavra de Deus. Nós estivemos estudando também na semana passada que o Antigo Testamento ensinava sobre a existência de dois conjuntos de palavras. Quem se lembra? Eram as duas tábuas de testemunho. As duas tábuas onde Deus escreveu a sua lei, os 10 mandamentos. As duas tábuas vão dar testemunho nos dias finais. E hoje elas estão dando. De que maneira? Ora, elas estão sendo anunciadas. Existem aqueles que estão dizendo, irmãos, queridos, vivemos na dispensação da graça de Deus. Nós vivemos no tempo da graça. Porém, a graça de Deus, ela nos capacitará a obedecermos os mandamentos. Os mandamentos continuam sendo a regra de governo de Deus. Então, só entrará no céu aquele que estiver em harmonia com o seu governo. Razão pela qual nós devemos hoje receber a Jesus, para que Ele transforme a nossa vida da desobediência para a obediência. E esse é o princípio mais simples, irmãos, da religião. Sabe, religião significa religar. O homem foi, de alguma forma, desligado de Deus quando ele desobedeceu. Deus falou para Adão, não coma da árvore do jardim. Adão desobedeceu e acabou ficando fora do jardim do Éden, sem acesso à árvore da vida. E o plano de Deus foi religar o homem. Daí a palavra religião. Se você quer estar religado com Deus, então você deve abraçar a religião. Como? Ora, a única que existe, a única verdadeira. Falsa pode existir muitas, né? Mas verdadeira existe uma só. É aquela que te ensina a voltar à obediência a Deus por meio de Jesus Cristo. Obediência às ordens, aos mandamentos de Deus. Em outras palavras, é fazer com que você, representando Adão lá do jardim do Éden, não coma da fruta. Certo? E sabe, até o tempo do fim, a lei de Deus vai continuar dando testemunho às pessoas de que é necessária mudança de vida. Interessante porque na palestra da semana passada, ou no sermão da semana passada, a gente colocou no YouTube, e tinham várias pessoas colocando não gostei. Olha, hoje até dá para entender porque muitos não gostam de ouvir que os mandamentos estão vigentes. Mas eles estão vigentes. Quer você goste, quer não, meu querido. O melhor é que você aceite para o teu bem. Porque o mandamento de Deus é a vida eterna. Alguém já tinha ouvido falar disso? Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Último verso do capítulo. Evangelho de João, capítulo 12, verso 50. Jesus disse. Aliás, vamos ler desde o 49, só para ver que era Jesus mesmo falando, tá? Eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Jesus falou que o mandamento do Pai era a vida eterna. Então, meus queridos, sabe?
Se o mandamento é a vida eterna, será que Deus não gostaria que o mandamento fosse anunciado nos dias de hoje? Claro que sim. E esta é a razão pela qual, em linguagem simbólica, lá em Apocalipse 11, ele fala que os mandamentos são testemunhas. Eles dão testemunhas de qual é a vontade de Deus. Sabe, o homem pode dizer muitas coisas em nome de Deus, mas nada vai mudar a sua verdadeira vontade. Em outras palavras, sabe, muitos podem dizer, não, porque Deus quer isso, Deus quer aquilo. Só que a vontade de Deus mesmo está expressa nos seus mandamentos. É aquilo que Ele quer de nós. Entende? Guardai-os e cumpri-os, é o que o Senhor disse para nós. Mas a Bíblia fala de um tempo em que os mandamentos vão ser pisados, os mandamentos vão ser esquecidos, e o mundo pretenderá anular a lei de Deus. Esta é a razão pela qual, em linguagem simbólica, em Apocalipse 11, é dito que, quando as testemunhas acabam o seu testemunho, elas são mortas. Matar a lei de Deus, simbolicamente falando, equivale a anular a lei de Deus, ou seja, promulgar uma lei contrária à lei de Deus. E nós estudamos na semana passada que esta lei contrária será justamente uma lei impondo o dia de repouso que não está entre os mandamentos. O quarto mandamento da lei de Deus nos fala do dia de repouso. Qual é ele? Ok. Agora, o homem tem anunciado qual o dia de repouso? Os irmãos estão afiados. Então, sabe, meus irmãos, nós tínhamos parado aqui na semana passada, fizemos aqui um breve resumo, e estávamos falando justamente do verso 7 e partindo para o 8. Quando acabarem os seus testemunhos, quando a lei de Deus acabar de dar o seu testemunho, quando todas as pessoas da terra entenderem que Deus espera que se obedeçam os mandamentos, porque as tábuas da lei de Deus são as tábuas do testemunho, e aqui é dito que as duas testemunhas têm que acabar o seu testemunho. Então, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, as vencerá e as matará. Quem é a besta que sobe do abismo? Agora vamos para Apocalipse 17. Você, amigo que me assiste pela internet, e não teve o privilégio de conhecer a mensagem de Apocalipse 17, te convido a visitar o nosso canal youtube.com/TV Advertência Final. Lá você pode estudar, você pode assistir o vídeo da profecia do último Papa. Aí vai ficar claro. Aqui nós vamos direto ao ponto, mas para entender como chegamos a esta conclusão, seria bom que você visse este vídeo. Vamos abrir em Apocalipse 17, verso 11. Nós sabemos que a profecia fala de 7 papas, o sétimo era Bento XVI, o oitavo rei do Apocalipse, que não é Francisco I, já adiantamos, até porque ele nem é reconhecido por uma ala do catolicismo como papa, ele é entendido como antipapa por eles. Então nós ainda aguardamos o oitavo rei. E este oitavo rei, segundo a Bíblia, será a besta. Verso 11. E a besta, que era e já não é ela também o oitavo. É do 7 e vai à perdição. Outra razão pelo qual Francisco I não é o oitavo. Aqui diz que a besta é o oitavo, mas ela é dos 7 anteriores. Ok? Então não pode ser Francisco I. É uma razão óbvia. Francisco I não está aqui dentro da profecia. E diz que o oitavo vai à perdição. Aqui é dito no verso 12 que os 10 chifres da besta, os 10 chifres que viste João, eles são 10 reis. 10 reis que ainda não receberam o reino, mas eles vão receber o poder como reis, por uma hora, juntamente com a besta. E eles têm um só intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, o oitavo papa, o oitavo rei, que será a besta, receberá poder dos reis da terra, e eles combaterão contra o cordeiro. E agora, por meio de Apocalipse 11, nós começamos a entender que espécie de combate é esse.
Ali é dito em Apocalipse 11 que quando as testemunhas acabam o seu testemunho, quando a lei de Deus ela é anunciada no mundo como ainda sendo a regra de governo no céu e na terra, então a besta que sobe do abismo, ela fará o quê? Matará, a lei de Deus. Ela vai anular a lei de Deus. Mas nós vemos por Apocalipse 17 que a besta vai receber poder dos reis da terra. Isso significa o seguinte, meus queridos, agora trocando em miúdos como se fosse um filme. Nós esperamos que um Papa vá aparecer, que será como o oitavo rei, e segundo a profecia de Apocalipse 13, ele será João Paulo II. Como se ele morreu? Será João Paulo II, aparentemente, ressuscitado. A Bíblia diz que a besta sobe do abismo, e abismo é lugar dos mortos. Romanos 10, versos 6 e 7. Então, daqui a algum tempo no futuro, nós havemos de ver João Paulo II diante das câmeras, como se tivesse ressuscitado. E aí, os reis da terra, admirados, vão entregar o seu poder para ele. E ao entregar o poder para ele, ele agora vai fazer com que seja imposta uma nova legislação, uma nova lei. E esta lei obrigará as pessoas da terra, do mundo inteiro, a guardarem um dia diferente do sábado. É neste sentido que a besta que sobe do abismo vai matar as testemunhas. Vamos abrir lá em Apocalipse 11, verso 8. Então eu queria perguntar a vocês, até aqui todos estão entendendo? Está claro? Todos estão compreendendo? Amém. Espero que você também, que nos assiste, esteja compreendendo. Se não estiver, manda uma pergunta, contato@advertenciafinal.com.br. Verso 8. E jazerá o seu corpo na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Onde fica esta praça? A chave está no seguinte, aqui fala a grande cidade. E este verso não é a única vez em que é apresentado, este verso, não é a única vez em que o termo grande cidade é apresentado. Esta grande cidade, ela é mencionada também em Apocalipse, capítulo 17. Dá uma olhada lá, por gentileza. Apocalipse 17, verso 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, verso 18. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então a grande cidade é uma mulher. Quem estudou Apocalipse 17 já sabe. Quem é a mulher de Apocalipse 17? É uma igreja, certo? Esta é uma igreja que está em cima de uma besta que tem 7 cabeças, e as 7 cabeças representam 7 montes. Então, a cidade de 7 montes é Roma, e a igreja que está sobre Roma é a Igreja Católica Apostólica Romana. A mulher que viste, João, isso aí é o anjo falando para João. João, a mulher, a igreja que você viu, ela é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, esta é a igreja católica. Apocalipse 11 está dizendo que na praça da grande cidade ficará ali o corpo das testemunhas. É interessante, irmãos, porque a sede da igreja católica tem uma praça, não? Ela é chamada praça do quê? Praça de São Pedro, não é verdade? A Santa Sé, a Sé Romana. E é ali que o Papa aparece, não é verdade? Para anunciar suas decisões, às vezes para recitar
algumas orientações para a igreja, etc. Agora diz que espiritualmente essa praça vai se chamar Sodoma e Egito. Espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por quê? Bom, com relação a Sodoma, eu sei que várias pessoas hoje não teriam dificuldade de entender. Por quê? Há poucos anos atrás, nós vimos estourar o escândalo do homossexualismo e da pedofilia no seio católico, não é verdade? Ok? Então, em Sodoma, nós sabemos que o pecado que mais chamou a atenção em Sodoma e foi digno de nota na Bíblia foi justamente o homossexualismo, certo? Tanto que os anjos foram visitar a Ló, quando ele estava lá em Sodoma. Bem-vindos, queridos. E aí, aconteceu que todos os homens da cidade, desde o maior até o menor, eles vieram e eles queriam ter relações com aqueles homens ali. Razão pela qual passaram a noite inteira. Por que a noite inteira? Porque os anjos feriram aqueles homens de cegueira, mas o temor de Deus já não existia naqueles homens. Então, em vez deles pensarem que Deus tinha dado um juízo, né, e era hora deles meditarem na sua conduta, não. Continuaram insistindo em buscar a porta, porque eles estavam só pensando em cometer o pecado. E aí, acabou que Sodoma foi destruída. Agora diz aqui que espiritualmente a cidade se chama Sodoma e Egito. Por que Egito? Ora, quando nós falamos de Egito, a história mais famosa da Bíblia é justamente a história das 10 pragas. O grande livramento que Deus proveu para o seu povo, na verdade. Então estava o povo aflito, em escravidão. E Deus foi trabalhando de forma milagrosa e ele foi agora humilhando o rei do Egito. Mas a história começou assim. Primeiro Deus mandou uma ordem para o faraó, não foi? Mandou Moisés e Arão irem até lá e falarem: o Senhor dos Exércitos, o Senhor de Israel, o Deus de Israel, ele diz: deixa o meu povo sair para me adorar no deserto. E qual foi a resposta de Faraó, meus queridos? Quem é o Senhor para que eu ouça? Não conheço o Senhor e nem deixarei ir Israel. E aí começaram então a vir as pragas, porque Deus queria que a opressão da escravidão acabasse. Mas aquele homem, quanto mais pragas ele via, mais ele se endurecia, não era assim? E aí, insensível a Deus, aquele homem perseverou na sua rebeldia até o dia que ele perdeu o seu filho. E alguém pensa: puxa, agora ele se converteu. Não. Ele deixou o povo ir, mas em seguida se arrependeu e ainda mandou o exército ir atrás do povo. Deus teve que abrir o mar para que o povo de Israel passasse e afogar o exército egípcio. Aí sim, já era impossível do faraó continuar a sua fúria, com a sua fúria insana, perseguindo o povo de Deus. E, irmãos, a história bíblica nos demonstra claramente que se Faraó tivesse algum meio de atravessar de barco aquele mar vermelho e tivesse mais exércitos, ele teria insistido. Aquele homem não desistia fácil, meus queridos. E a rebeldia dele contra Deus, ela era tão grande que ele não voltaria mais atrás. Ele estava completamente decidido a fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. E o que Deus está falando quando ele diz que lá, na praça da grande cidade, espiritualmente ela vai estar sendo chamada de Sodoma e Egito, é para que nós que somos espirituais, para nós que estudamos a Bíblia, entendamos que a mesma rebeldia será manifestada. Ou seja, eles serão tão rebeldes contra Deus, aquele Papa, o 8º rei que estará lá, será tão rebelde que não haverá nenhuma sensibilidade no seu coração para aceitar as ordens de Deus. Entende? Ele pode sofrer as pragas do Apocalipse, e ele vai sofrer as pragas do Apocalipse, e não vai mudar a sua posição. Vai continuar em rebeldia contra Deus.
É dito aqui no verso 8 que o seu Senhor foi crucificado. É interessante que fala o seu Senhor. Por quê? Porque o Papa diz que ele é o quê? O representante de Cristo. O representante de Cristo na terra. Né? Então, meus queridos, aqui a Bíblia já está revelando o que vai acontecer. Na praça de Roma, nós veremos a desobediência a seba a palavra de Deus. Deus abençoe, irmão Deolindo. Me dá só um espaço. O irmão Deolindo tem 92 anos e ele já esteve com um grande sacrifício aqui conosco, né? Então vamos ter paciência, abrir um espaço para ele. Ok? Meus queridos, então, a Bíblia diz aqui que o seu Senhor foi crucificado. Sabe, esse termo de Jesus ser crucificado, ele também tem um sentido espiritual explicado em Hebreus capítulo 6. É o mesmo que eu já falei para vocês, mas eu queria só dar a base bíblica para isso. Abram lá, por gentileza, em Hebreus. Hebreus capítulo 6, em primeiro lugar. Depois do 10 fala a mesma coisa, mas o 6 é específico. Hebreus capítulo 6, verso 4, diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, o que acontece? A pessoa que já conheceu, certo? Ela já conheceu a verdade, ela rejeitou e se rebelou contra Deus, e ela não deseja se arrepender, Deus não pode obrigá-la a se arrepender. Esse é o sentido do texto. E então, ela, para si mesma, crucifica de novo o Filho de Deus. O sentido de Apocalipse 11 é espiritual, até porque fala, a praça espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E ninguém pense que então a praça é Jerusalém, porque ali diz que o Senhor foi crucificado. Não. Ali está falando em sentido espiritual. O próprio verso diz espiritualmente, não é literalmente. O que quer dizer justamente é o que falamos. Haverá uma rebeldia tão grande contra Deus que finalmente as pessoas não escutarão nada. Será promulgada uma lei obrigando todos no mundo inteiro a guardarem o domingo, que é o dia de repouso papal. E quando isso acontecer, meus queridos, a Bíblia diz que Deus não ficará sem os seus fiéis. Apocalipse 11, verso 9, nos revela então que homens, e quando a Bíblia fala homens, ela se refere a homens e mulheres. Digo isto com segurança porque a Bíblia sempre contava os homens no Antigo Testamento, mas obviamente as mulheres estavam inclusas. E homens, diz o texto, de vários povos e tribos e línguas e nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Aqui a Bíblia diz que pessoas de todos os povos, tribos e línguas e nações, elas não vão permitir que o corpo seja posto em sepulcro.
Ora, seria difícil entender isso da forma literal, né? Literalmente isso não acontece. Ou seja, mas então junta a pessoa de todas as nações, vão até Roma para não permitir que a lei de Deus seja sepultada. Não faz sentido. Agora, o sentido real da coisa é que Deus, já em outras passagens, anunciou que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Mesmo em Apocalipse, no capítulo 14, esta obra de pregação é representada no verso 6. Diz lá: vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E o verso 9 diz: seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, verso 10, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, etc. E no verso 12 ele acrescenta: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, enquanto a lei de Deus estiver morta, anulada pela lei dos homens, haverão pessoas em toda a terra, de toda nação, tribo, língua e povo, que estarão pregando e dizendo: olha, não adorem a besta, não aceitem esta lei, porque esta lei está contrária aos mandamentos de Deus. Aceitem aquilo que Deus disse. Os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Irmãos, por favor, não aceitem o que a besta diz, porque senão as pragas, a ira de Deus vai ser derramada sobre vocês. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, mas a paciência de Deus tem limites. Assim como em casa a paciência do pai e da mãe tem limites, Deus nos trata como filhos, mas a sua paciência tem limites. E quando ele vê que os homens estão usando o seu poder para oprimir os servos de Deus, para oprimir os que são obedientes à sua lei, ele intervirá. Ele agirá em favor do seu povo. Derramará a sua ira sobre os desobedientes. Sabe, colocar, voltando agora à linguagem simbólica de Apocalipse 11, pegar um corpo e colocar no sepulcro significa o seguinte: levá-lo ao esquecimento. Não é verdade? Quando uma pessoa morre, você faz de tudo para chegar no velório, porque se não chegar, depois que o corpo for enterrado, não há mais razão. Certo? Aí aquele povo todo que se congregou se dispersa e cada um vai para as suas atividades. Não é assim? Ou seja, a vida continua. Esta é a linguagem implícita num evento como esse. As pessoas estiveram ali, elas estiveram lamentando a perda do ente querido, só que quando elas saíram daquele local, a sua mente já começa a se adaptar à nova realidade. O corpo do morto já se foi, então é hora de desfazer-se das coisas do morto, dar um jeito nelas e assim por diante. Né? Meus queridos, a linguagem não permitir que o corpo seja posto em sepulcros quer dizer, as pessoas vão pregar no mundo inteiro e não vão permitir que o mundo se esqueça dos mandamentos de Deus. Aqui é dito que por 3 dias e meio eles farão esta obra. Agora nós vimos que a linguagem do texto é simbólica, não é literal. E em linguagem simbólica, cada dia representa um ano. Eu vou dar a prova bíblica para os irmãos. Podem marcar em Apocalipse 11, porque nós vamos voltar aqui. Mas vamos abrir lá no livro de Números, é o 3º livro da Bíblia, capítulo 14, verso 34. Perdão, Números é o 4º livro da Bíblia. Números 14, verso 34. Aqui é dito:
segundo o número dos dias, para todos acharem, né? E segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Deus disse isso quando o povo era muito rebelde lá no deserto, e aí eles mandaram espias, os espias espiaram a terra por 40 dias e voltaram reclamando. Em vez de confiar no poder de Deus para vencer, falaram, não, nós nunca vamos conseguir vencer. Então Deus falou, por isso vocês vão esperar 40 anos no deserto. Não tem fé, não creem que eu posso fazer, então vou esperar até que vocês acreditem. Porque Deus não pode fazer enquanto nós não acreditamos. Deus só pode fazer quando nós cremos. E aí, cada dia equivaleu a um ano. Daí nós entendemos o que diz Apocalipse 11. 3 dias e meio será o tempo em que a lei de Deus será pisada a pés, será anulada pela lei dos homens. Mas essa lei dos homens vai ser revogada pelo próprio Deus ao final desses 3 dias e meio. 3 dias e meio querem dizer 3 anos e meio, segundo o que nós já vimos. 3 anos e meio de prova para aquele que obedece aos mandamentos de Deus. 3 anos e meio para o ímpio tripudiar sobre a lei de Deus e sobre os santos. Em outras palavras, para o ímpio zombar do santo, para o ímpio falar para você, o que adianta você servir a Deus? Olha como é que você vive. Se Deus está do teu lado, a evidência é contrária. Porque você não prospera, porque você não tem nada, certo? Porque o transgressor da lei merece o quê? Ir para a cadeia, não é assim? Então, os santos de Deus serão presos. Alguns mortos. E aí os ímpios vão zombar dos santos e dizer, mas se você serve a Deus, meu amigo, Deus te esqueceu, viu? Só que Deus não esqueceu. Sabe, Deus espera até que se manifeste o que está no coração do ímpio, só para Deus fazer justiça ao justo. Por isso, não desista de obedecer. Não desista de andar na vontade de Deus. Em Apocalipse 11, no verso 10, é dito que os ímpios, os que habitam na terra, se regozijarão, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros. Essa palavra mandarão presentes, para nós ela soa meio estranha, né? Mas o judeu conhece ela muito bem. O termo mandar presentes é um sinal de felicidade. Quando o judeu está muito alegre, ele marca um dia para trocar presentes. Semelhante ao que se faz hoje em dia no 25 de dezembro, Natal, ou na noite do dia 24, né? Isso aconteceu na história de Esther. Quem tiver curiosidade, leia o livro de Esther e vocês vão ver que quando o povo de Israel conseguiu o livramento daquele decreto de morte, eles estavam condenados à morte e então conseguiram o livramento, eles determinaram que a partir daquele ano, aquela data do livramento, seria uma data na qual eles trocariam presentes, uma ocasião de alegria. E aqui em Apocalipse 10, Deus usa esta linguagem para mostrar que os ímpios vão estar alegres, porque anularam a lei de Deus. Diz aqui, vão dar presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Antes que você se auto-pergunte, você que não nos viu na semana passada, existe uma razão pela qual as 2 tábuas são chamadas de 2 profetas. É porque nos mandamentos de Deus escritos nas tábuas estão profetizadas maldições para a desobediência e bênçãos para a obediência. Leia, por favor, o verso, ou o 2º mandamento da lei de Deus, que começa em Êxodo 20, capítulo 20, verso 4. Aí você vai entender claramente aquilo que estamos dizendo. Então, as palavras da lei de Deus tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Pergunto, será que Deus atormenta alguém? O termo atormentar, ele não é muito correto, né? A gente dizer, Deus está me atormentando. Mas sabe, quando a pessoa é rebelde a Deus, ela acusa Deus de atormentá-la. Um exemplo disso é dado nos evangelhos, quando Jesus vai expulsar
o demônio, aí o demônio chega e diz: que tenho eu contigo, Jesus Nazareno? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Vemos? Quer dizer, o demônio disse para Jesus que Jesus vinha atormentá-lo. Mas o que Jesus fazia? Jesus falava a verdade. Só que para quem não quer obedecer, a verdade é um tormento. Por quê? Porque ela fica batendo na consciência. Né? E é o que a pessoa não quer ouvir. Só que quando os ímpios anularem a lei de Deus, eles vão imaginar que eles conseguiram silenciar a voz da consciência. E aí eles vão ficar felizes por isso. Agora somos livres para fazer o que nós queremos, não o que Deus pediu. Que triste será, não, irmãos? Pessoas que vão se regozijar de ter abolido a lei de Deus das suas vidas. O que elas não sabem é que elas estão abrindo um inferno de miséria para elas mesmas. Porque desobedecer a Deus tem consequências terríveis. Por exemplo, aquele que mata é morto. Teve um amigo meu que disse, ele falou: olha, eu perdi um irmão porque ele estava numa festa e houve uma briga de mulheres, ele foi separar, e nisso o namorado da outra não gostou da forma como ele separou a briga. Começou então uma discussão. Aquele namorado pegou uma arma e apontou para ele. E aí alguém chegou para ele e falou: pega a arma também. E naquele impulso do momento, ele pensando, ou é ele ou sou eu, ele levantou a arma, atirou, tiro certeiro na cabeça e matou aquela outra pessoa. Só que aquela pessoa era irmã ou irmã de um policial. O policial o buscou e mais tarde ele faleceu. E assim o meu amigo perdeu o seu irmão. Sabe, irmãos? Então você transgride a lei de Deus, mas isso volta para você. Não é verdade? Você transgride a lei de Deus e você sofre. Então os ímpios vão estar alegres porque transgridem a lei de Deus, mas é a tal da alegria que dura pouco. E nem é uma alegria de fato, porque, sabe, eu já falei com várias pessoas que iam para a noitada, e daí elas me contavam: olha, quando você volta é um vazio, né? Quando você volta é uma tristeza, você se sente mal depois, considerando o que você fez. Então, sabe, não escolha o caminho errado, escolha o caminho certo. Este é o caminho da felicidade. O verso 11 diz que depois daqueles 3 dias e meio, daqueles 3 anos e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou naquelas testemunhas. E elas se puseram de pé e caiu grande temor sobre os que os viram. Ouviram uma voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. E caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Sabe, irmãos, depois desses 3 anos e meio, Deus vai exaltar a sua lei. Deus vai mostrar para todos os ímpios que a sua lei está em vigor. Em linguagem simbólica, dizendo que as testemunhas chegarão até o céu, a Bíblia representa que as tábuas da lei de Deus serão lidas por todas as pessoas. Elas estarão lá no céu. Cada um poderá ver claramente o 4º mandamento. E tarde demais os ímpios verão que eles se colocaram no caminho do erro. Os inimigos da lei de Deus hão de ver a lei no céu. O Salmo já dizia isso. Convido vocês para abrirem Salmo, capítulo 52. Salmo, capítulo 50, perdão. E ali está a palavra. A palavra que também é uma profecia. Verso 6. E os céus anunciarão a sua justiça
pois Deus mesmo é o juiz. Então, irmãos, os céus vão anunciar a justiça de Deus. Na semana passada, nós já estudamos que a justiça de Deus são os 10 mandamentos. Para você que não viu, confira na sua Bíblia, Salmo 119, verso 172. Os céus vão anunciar os mandamentos de Deus, e os inimigos de Deus hão de ver. E naquele momento, com grandes sinais e maravilhas, Deus vai libertar o seu povo. Deus vai reverter a nossa sorte. E nós que até aquele momento estávamos parecendo amaldiçoados, vamos ser vistos como abençoados. Porque um grande terremoto virá, diz o texto. A 10ª parte da cidade vai cair. A 10ª parte da cidade de Roma, do Vaticano, vai cair. Lembre-se que a cidade mencionada é essa, né? Praça de São Pedro. A 10ª parte da cidade vai ruir neste terremoto. E no terremoto serão mortos 7.000 homens, segundo diz aqui. Os outros vão ficar atemorizados e darão glória ao Deus do céu. E lá no céu haverá uma aclamação de júbilo por parte dos anjos. Verso 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu trono, sobre seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraivada. A arca foi aberta no céu. Pergunto, o que estava dentro da arca? Os 10 mandamentos. Então, irmãos, aqui está uma prova de que os 10 mandamentos não caíram e nem jamais cairão. Por quê? Porque se diante de Deus está uma arca, e nesta arca estão as tábuas da lei de Deus, isto mostra que elas continuam vigentes. Elas não são uma lei feita só aqui na terra por algum tempo. Não. E Deus vindicará a sua lei, a sua autoridade, com grande poder, com relâmpagos, com terremotos, com trovões e com saraiva. E aqueles que forem inimigos da lei de Deus receberão a sua retribuição. Mas sabe, antes disso, Deus estende a sua mão de misericórdia para abençoar. Deus não tem nenhum interesse de destruir. O interesse de Deus é salvar as pessoas, salvar as almas por meio de Jesus. Vocês e você que está assistindo por internet, recebem o convite de Deus hoje para aceitarem a Jesus, para andarem em obediência aos seus mandamentos e fazerem a sua vontade. Deus não quer que vocês pereçam. Que esta condenação não caia sobre nenhum de vocês. Porque hoje há oportunidade. E enquanto houverem pessoas sinceras no que creem, mas que não conhecem os mandamentos de Deus, Deus não vai enviar a sua ira sobre a terra. Porque Deus quer salvar. Então aproveite hoje a sua oportunidade. Você não sabe até quando Deus estará te chamando. Mas se você tem a oportunidade hoje, aproveite. Quem gostaria de aproveitar esta oportunidade hoje? Deixe-me ver as mãos. Amém. Glória a Deus. Você que está nos assistindo por internet e quer aproveitar esta oportunidade, quer estudar a Bíblia e se preparar para o batismo, entre em contato conosco.
O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Nós teremos alegria em atender você. Convido você que aceitou o apelo de Deus para que se ajoelhe comigo então. E vamos selar este pacto com o Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nessa época em que cada vez mais esquecem-se da tua lei, nós queremos pedir a ti que nos ajude. Nos ajude, Senhor. Transforme cada um de nós, para que nós andemos em obediência a ti. É possível que muitos dos que assistem agora esta mensagem não tinham conhecimento de que o Senhor ainda tem a tua lei, os teus mandamentos como regra de governo no céu e na terra. Senhor, mas essas pessoas hoje tomaram a decisão de aceitar o teu governo, de aceitarem também o Senhor Jesus para a obediência ao Senhor. Abençoe cada um deles, Senhor. Porque hoje ainda a tua mão está estendida para salvar. E é justamente por isso que cada um de nós veio para tocar o cetro da tua graça. Veio, Senhor, para pedir a tua misericórdia. Opera, Senhor, na vida de cada um. Transforma, Senhor, e salva. Nós te rogamos estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E pedimos também que o Senhor possa aliviar o fardo de cada amigo internauta que não participou da nossa oração inicial, mas que pode também, Senhor, estar carregando o fardo do pecado. Ou pode estar carregando um fardo de angústia, Senhor. Talvez de desespero. É possível que alguém esteja pensando em se suicidar agora. Senhor, trava, manda os teus anjos, Senhor, que eles possam segurar o braço desta alma, Senhor. E que ela, Senhor, venha conhecer o teu amor, a tua misericórdia, e ela venha andar nos teus caminhos e se salvar. Senhor, que o diabo não venha ceifar nenhuma das vidas que assistam a esta mensagem, Senhor. Nós rogamos por todas elas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembrando a você, amigo internauta, que o nosso próximo encontro será na quarta-feira, às 8h20 da noite. Você está convidado para nos assistir ao vivo, por meio do nosso canal, nosso site internet, www.advertenciafinal.com.br. Repetindo, www.advertenciafinal.com.br. E se você perder o horário, ou não for possível assistir na hora, você pode assistir também no YouTube. Mas antes de falar no YouTube, eu te lembro, é horário de Brasília, porque muitos nos assistem fora do país. Então lembre-se, 8h20, horário de Brasília, e aos sábados, 10h30 da manhã, horário de Brasília. O nosso canal do YouTube é youtube.com/TV Advertência Final. Então, se você perdeu a mensagem, ou você pegou só parcialmente, ou mesmo você quer assistir de novo, você pode se dirigir ao canal e poderá. Vai assistir a mensagem, vai entender melhor. Tá bem? Fique com Deus. Deus te abençoe grandemente. Nós vamos orar por você agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.